Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui começar com mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal, aquilo que está lá no livro de vocês, né? Nós vimos anteriormente sobre a concordância verbal e vamos aqui também falar sobre a concordância nominal, né? Nós vimos que nós temos os casos, né, a regra geral e os casos especiais, né? Aqui na concordância nominal não é diferente. Assim como lá na concordância verbal, nós temos alguns casos que acabam gerando dúvidas, alguns casos que são exceções, nós podemos escolher lá qual opção, outros casos não tem escolha, né? É regra, enfim, concordar ou não, né? Então, aqui também nós vamos tratar aí da concordância, mas agora é concordância nominal, né? A concordância verbal, nós vimos que é realizada ali, né, entre o verbo e o sujeito. Agora, a concordância nominal acontece com os nomes, né? Com as palavras determinantes e as palavras determinadas também. Então, vamos lá. Nós vamos ver o que nosso livro diz a respeito da concordância nominal, vamos trabalhar ali cada regrinha que é apresentada para nós, e aí vocês vão se preparar para realizar as atividades, tá? Aí qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas da manhã, e amanhã nossa aula é presencial, tá? O plantão é presencial. Concordância nominal. Como vimos no início de nosso estudo de análise sintática, as palavras se relacionam. Vimos também que há uma relação de dependência entre as palavras para formar as sentenças. Nesse sentido, observamos na primeira parte deste capítulo a necessária harmonia entre sujeito e verbo. Quando nós falamos em concordância, seja ela verbal, seja nominal, é importante lembrarmos aí dessa palavrinha, harmonia, né? Porque a concordância ela acontece justamente, né? Porque essas palavrinhas elas têm que estar em harmonia, né? Então, harmonia é uma palavra-chave aí no nosso estudo de concordância nominal, tá? Agora, veremos que entre o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral ou o particípio, palavras determinantes, e o substantivo ou o pronome, palavras determinadas, há a mesma relação de harmonia. Então, veja só, isso daqui nós estudamos desde o sexto ano, quando nós começamos a trabalhar as classes de palavra. Então, aqui nós estamos trabalhando a sintaxe. Mas quando estamos ainda lá na morfologia, que é o quê? O estudo das classes de palavras, né? Isoladas, nós já vemos isso daqui. Por exemplo, ao vermos sobre o adjetivo, nós aprendemos que o adjetivo é uma palavra, né? Uma classe de palavras que acompanha e especifica o substantivo, e ele está em concordância com o substantivo. Por exemplo, eu tenho o substantivo menino. Quando eu acrescento um adjetivo, bonito, tem que concordar. Não vai ser menino bonita ou menino bonitas. Menino bonito ou menina bonita. Isso é concordância. Então, nós vimos aí concordância, né? Vocês estudam concordância desde quando nós estamos trabalhando essas palavras, tá bom? Essas classes de palavras, e até antes mesmo. Como estamos lidando com nomes, chamamos esse fenômeno de concordância nominal. É lógico, né? A concordância verbal é aquela entre o verbo e o sujeito, né? Aqui a concordância nominal é entre palavras determinantes e determinadas, são os nomes, tá bom? Para simplificar, a concordância nominal é feita de acordo com o que se quer dizer. Portanto, assim como a verbal, a concordância nominal é feita na lógica. É simples, observe. A menina com as 4 bolsas coloridas tinha uma voz doce. Veja só, eu tenho algumas palavras aqui que estão destacadas. A,
as coloridas, uma doce. Veja só, essas palavras destacadas, elas se encaixam aqui nessas classes de palavras aqui, ó. São palavras determinantes. Observe que os termos que se ligam aos substantivos acompanham seus traços de gênero e número. Veja só, vamos voltar aqui. Menina. Menina é um substantivo comum. Agora, eu tenho um artigo aqui, que está concordando com menina. Eu não posso colocar o ou aqui, ou menina. Não faria sentido, não estaria em harmonia, não estaria concordando, não estaria de acordo com a concordância nominal. Mas como eu tenho aqui a palavra determinado, um substantivo, menina, meu artigo vai concordar com ele. Assim como coloridas é um adjetivo que está concordando com bolsas. Entendido? Vamos passar para frente. Com o termo a menina, por exemplo, o artigo a determinante acompanha o gênero e o número do substantivo menina, palavra determinada. Quando temos duas ou mais palavras determinadas, os determinantes as acompanham também em gênero e número. Entretanto, se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural masculino. Por exemplo, se eu tenho aqui, acho que aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vamos ver os exemplos aqui, depois eu posso trazer outros. Irá para o plural masculino ou concordará em gênero e número com a mais próxima. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Veja só, recuperada a esperança. O particípio aqui está concordando com o mais próximo, a esperança, mas eu tenho gêneros diferentes, ó. A esperança, o otimismo. Recuperados a esperança e o otimismo perdidos. Agora já está diferente, já foi para o plural masculino para concordar com ambos aqui, tá? E perdidos também, tá? Aqui o particípio e aqui o adjetivo, tá? O homem seguiu adiante, o aqui está concordando porque refere-se a homem, né? Homem, gênero masculino. Recuperados da esperança e do otimismo perdidos, os homens prosseguiram. Aqui nós podemos observar também o plural, né? Está concordando aqui. Nós temos o os, que está no masculino e plural, porque nós temos uma palavra determinada que está no masculino plural, homens. E aqui também, ó, está concordando com da e do ao mesmo tempo. O estudo e a dedicação profunda. Aqui nós temos a concordância realizada com a palavra determinada mais próxima, dedicação. Já nesse segundo exemplo, está concordando com os dois, tá vendo? Está no masculino plural. O estudo e a dedicação profunda são fundamentais para o sucesso. O estudo e a dedicação profundos são fundamentais para o sucesso. Qual está certo, qual está errado? As duas concordâncias são válidas, tá bom? É importante observar que a concordância nominal depende muito da intenção do emissor. Nos dois últimos exemplos, veja como o sentido muda. A concordância do adjetivo no feminino singular, profunda, nos dá a ideia de que apenas a dedicação é profunda. Já a concordância no masculino plural, profundos, nos leva a concluir que ambos, tanto a dedicação quanto o estudo, são profundos. Então, por isso que depende da intenção. A sua intenção é dizer que a dedicação é profunda ou o estudo e a dedicação são profundos. Vale notar também que, como acontece com as regras de concordância verbal, as regras de concordância nominal são muito variadas. Muitas vezes, as regras impostas pela gramática normativa não são seguidas pela gramática de usos. Aí nós temos que lembrar que a gramática normativa, aquela que traz as normas, as regras da nossa língua, e a gramática de uso, que já vem tratar dos termos no uso, né? Na coloquialidade, na conversa, no diálogo. O que gera alguma confusão durante o estudo. Mas atenção! Em situações formais, procure se expressar de acordo com as regras da gramática normativa, para não ser alvo de preconceito linguístico, uma terrível forma de discriminação.
Casos especiais de concordância nominal. Nenhum nem outro, um e outro, um ou outro. Nós temos aqui essas expressões. O que acontece? A gramática normativa determina singular para substantivo e verbo. Nenhum nem outro restaurante é bom. Veja só, nós temos aqui o substantivo e temos também o verbo no singular. E o bom está concordando aqui, né? É bom com restaurante. Um e outro funcionário trabalhava, mais uma vez, o substantivo e o verbo no singular. Tal e qual, de acordo com a gramática normativa, concordam em gênero e número com a palavra determinada. Então, se está no singular, tal e qual, vai para o singular. Tais quais. Tais razões me convenceram. Razões está no plural. Tais está no plural também. Acho que quando eu falei anteriormente eu disse singular, mas dei o exemplo no plural, né? Singular, tal e qual. Plural, tais e quais. Ele era tal quais seus amigos. Ele está no singular, então o tal está no singular. Porém, seus amigos no plural, quais está no plural. Tem que concordar com o termo a qual ele se refere. Os filhos são tais qual o pai. Aqui é o contrário. O tais está concordando com os filhos e o qual com o pai. A olhos vistos. Essa expressão normalmente é usada em situações muito formais. Significa claramente, visivelmente. Então, olha aí, ó. Pega isso para você utilizar aí essa expressão, a olhos vistos. Significa claramente, visivelmente. A gramática normativa determina duas regras para ela. Fica invariável ou a palavra visto concorda com a pessoa ou coisa que se vê. Então, veja só, nós temos duas regras. Ou concorda com as duas palavras, com a pessoa, a coisa que se vê, ou fica invariável, tá bom? A olhos vistos. Ela emagrecia a olhos vistos. As minhas filhas cresciam a olhos vistas. Veja só. Vistas, filhas, está concordando com a coisa que se vê. A rejeição ao presidente crescia a olhos vista. A rejeição, vista, está concordando, tá vendo? E aqui no primeiro fica invariável. Mesmo próprio só. Concordam com a palavra determinada em gênero e número. Então, aqui agora vai concordar em gênero e número, singular, plural, feminino, masculino. Eles mesmos prepararam o jantar. Eles estão sós em casa. Elas próprias se entenderam. Então, está no singular, vai para o singular. Plural, vai para o plural. Feminino, a expressão vai para o feminino. Masculino, vai para o masculino. Porque vai concordar em gênero e número. 5. Menos é advérbio, por isso não varia. Então, nós temos que lembrar que advérbio é uma classe de palavras invariável. Portanto, menos é advérbio, não vai variar. No entanto, é comum as pessoas flexionarem menos para o feminino para concordar com uma palavra ou expressão feminina que a segue. Apesar disso, em situações formais, o mais adequado é utilizar menos de maneira invariável. Então, menos é coloquialismo, né? Não está aí de acordo com a gramática normativa. Ela passou a ter menos confiança, havia menos pessoas hoje, não menos pessoas, menos, é invariável. Anexo. O anexo, nós temos aí a utilização anexo ou em anexo. Veja só, concorda em gênero e número com a palavra determinada, pois é adjetivo. Documentos anexos. Quando funciona como adjetivo, vai concordar. Ou imagens anexas. Agora, a expressão em anexo é invariável, tá bom? As fotos estão anexas ao relatório. Mandei anexos os documentos. Mandei as frases em anexo, ok?
porque isso aqui é um advérbio, tá? Já quando nós temos apenas a palavra anexo, é adjetivo, ok? 7. Meio, meia. Essas duas palavras costumam confundir bastante. Isso porque, na prática, principalmente na fala espontânea, é muito comum flexioná-las naturalmente. Isto é, feminino com feminino, ela está meia triste, andei meia doente, e masculino com masculino, ele está meio triste, comi meio pão. No entanto, na norma padrão, essa concordância é feita de acordo com outras regras. A gramática normativa determina o seguinte: essa palavrinha, ela pode se encaixar em diferentes classes de palavras, e aí por isso que a regra é especial. Veja só, se é advérbio, nós relembramos há pouco que advérbio é uma classe de palavras invariável. Quando é advérbio, é o mesmo que um pouco, então não vai variar. Qualquer coisa você pode trocar a expressão para ver se é isso mesmo, né? Ela parece meio nervosa, as meninas estão meio agitadas. Se você pode trocar por um pouco, ela parece um pouco nervosa, as meninas estão um pouco agitadas, você percebe que não vai variar, porque é advérbio, ok? Agora, se é numeral, se equivale a metade, aí varia normalmente. Tomei meia xícara de café. Veja que não é advérbio, aqui é numeral, metade. Então, vai variar. Meia xícara, joguei fora meio biscoito. Ok? Bastante. Outra que é polêmica. Há situações em que a palavra bastante funciona como pronome indefinido e situações em que funciona como advérbio de intensidade. Então, se é advérbio, não vai variar. Agora, se for pronome indefinido, varia. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, mas somente quando funciona como pronome equivale a muito, muitos, muita, muitas. Veja só que pode variar. Assim, quando o advérbio bastante não tem plural, é invariável, mas quando o pronome tem plural, bastantes. Observe. Ele é bastante feliz, é advérbio, é o mesmo que ele é muito feliz, tá? Aí você pode relembrar, né? Ou se você não lembra, estudar. O advérbio é uma classe de palavras que acompanha ali, circunstancia verbo, outros advérbios e adjetivos. Veja só, bastante aqui é advérbio e está intensificando o sentido de feliz. Feliz é um adjetivo. Então, se acompanha ali o adjetivo, é um advérbio, tá bom? Temos que lembrar lá da classe de palavras. Veja só, por isso que o estudo, ele é uma escadinha. Você vai subindo ali os degraus do conhecimento, por isso que você não pode ignorar nenhum conteúdo que é trabalhado, porque você chega, por exemplo, em concordância, você tem que lembrar das classes de palavras, você tem que lembrar que o advérbio é invariável, por isso que não vai concordar, entendeu? Tá, ele é bastante feliz, eles são bastante felizes. Não vai variar, vai continuar bastante, porque é advérbio. Ela parecia bastante calma, também é advérbio, é o mesmo que muito, né? Muito calma. Elas pareciam bastante calmas. Ela tem bastantes responsabilidades. Eu posso trocar por muitas. Ela tem muitas responsabilidades, viu? Então, se variou, é pronome indefinido, ok? Obrigado e obrigada. Essa é a regra mais fácil de todas. Ela vai concordar uma regra diferenciada, mas é a mais fácil, ao meu ver. Porque ela vai concordar com o gênero da pessoa que fala. Eu, mulher, falo obrigada. Você, se for homem, fala obrigado. Obrigado, obrigada. Como expressão de agradecimento, concorda com o sexo da pessoa que agradece, ou seja, homem diz obrigado e mulher diz obrigada, de acordo com a norma padrão. Como particípio do verbo obrigar, também varia normalmente. Ela se sentiu obrigada a participar do ensaio. João está obrigado a fazer aula de reforço. João e Márcia foram obrigados a refazer a prova. Aqui são exemplos do verbo obrigar, tá? Participe do verbo obrigar. Mas, enfim, é
A mais fácil. E por último, essa daqui também é bem tranquila, é proibido. Essa expressão não admite flexão de gênero quando a coisa proibida não vem antecedida de um determinante. Então, se não tem determinante, não vai flexionar. Agora, se tem, vai. É proibido entrada de animais na loja. Agora, se eu tenho um determinante, olha aqui o artigo, aí vai concordar. É proibida a entrada de animais na loja. É proibido permanência por mais de 15 minutos. É proibida a permanência por mais de 15 minutos. É proibido estacionar. Entenderam? Se eu tenho determinante, vai flexionar e vai concordar. Se eu não tenho, vai permanecer, é proibido. Ok? E terminamos aqui a nossa videoaula sobre concordância nominal, tá? Faça um mapa mental aí dessas regras para você ter um material de revisão, para você fixar melhor essas regras na sua mente, porque você vai precisar, né, para fazer avaliação, para fazer simulado e para a sua vida, né? Concordância nominal é importantíssimo, tanto concordância nominal quanto concordância verbal, tá bom? Aqui está o e-mail para o envio das atividades que forem solicitadas. Não deixe suas atividades atrasarem, tá? Estou disponível no plantão até às 11 horas, como já mencionei a vocês. Desejo que vocês tenham um excelente dia, bons estudos e até a próxima aula.